Olá, gente, paz do Senhor. Hoje eu venho aqui trazer os deveres do marido para os homens que estão no canal e às vezes precisa de uma palavra, precisa entender qual o seu papel diante de um casamento, diante da família. Então, eu venho tratar hoje sobre isso para tirar essas dúvidas que muitos homens que estão buscando pela restauração dos seus lares ou que têm os seus lares, mas que gostaria de entender melhor sobre o papel dele. A gente sabe que tanto o homem como a mulher receberam de Deus atribuições para a vida familiar. Algumas são iguais e algumas diferentes. Por exemplo, ao criar a mulher para ser uma ajudadora do seu marido, Deus fala em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, o Pai Celeste definiu o papel do homem como cabeça, ou o governo do seu lar. É justamente por esse aspecto que queremos começar abordando os deveres do marido. Também encontramos nas Escrituras ordens claras sobre a responsabilidade do marido de amar, honrar sua esposa. A gente encontra em Efésios, no capítulo 5, versículo 25. E o que separamos para um papel ainda distinto, ser amante físico de sua mulher. A gente também encontra no 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 3 ao 5. Todos esses comentários e esses versículos que eu venho abordando para vocês, é importante que vocês depois peguem na Bíblia e sublinhem lá, marquem, grifem, que vocês possam ler por completo para ter um melhor entendimento, tá bom? Entendemos ainda que quando criou o homem, estabeleceu no Éden, o Senhor deu-lhe duas distintas funções: lavrar e guardar o jardim. A gente encontra em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Logo mesmo antes de criar a mulher e estabelecer a família, que já existe em seu propósito eterno. O Criador definiu o papel do homem como provedor e protetor de sua futura família. Portanto, eu tenho aqui 5 principais deveres do marido de procurar agradar e fazer feliz sua mulher. São ser o cabeça do lar, amar sua esposa, ser amante sexual de sua esposa, ser o provedor e ser o protetor. A gente precisa entender cada ponto desse detalhadamente. E eu acredito que em um vídeo só não será possível, porque é muita coisa, né? São cinco itens, e nesses itens a gente é bom assim falar de cada um detalhadamente, né? Então, vamos falar sobre o marido deve ser o cabeça do lar, né? Alguns homens erroneamente interpretam sua função de cabeça do lar como uma posição em que os outros, principalmente sua própria esposa, devem reconhecê-lo. Mas quando falamos dos deveres dos maridos, queremos enfatizar o papel que ele, o homem da casa, deve cumprir. É lógico que parte dos deveres da esposa é reconhecer e submeter-se a essa posição do marido. Mas há alguns homens que querem que outros reconheçam neles o encargo que eles mesmos nunca assumiram. A negligência de muitos esposos empurram suas mulheres a assumirem deveres e funções que não pertencem a ela. E no fim, muitos deles ainda reclamam de alguém ter usurpado sua posição. Portanto, repito, o propósito deste ensino é ajudar os maridos a entenderem o que eles precisam fazer quanto à responsabilidade de governo que lhes foi dada pelo Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, fala assim: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. A importância do assunto é destacada na expressão usada pelo apóstolo,
quero que saibais que não podemos ignorar os princípios divinos para o funcionamento da família, e um deles é o homem como governo do seu lar. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Encontramos em Efésios, capítulo 5, versículo 23. É claro que assumir a função de cabeça do lar também exigirá que o marido venha saber como fazer isso. Falaremos sobre essa questão depois de definir qual o nível de autoridade que o Senhor determinou que o homem exercesse em sua própria casa. Qual é essa autoridade do marido sobre a sua esposa? Há uma verdade bíblica que tem sido pouco compreendida por muitos casais cristãos. Trata-se da questão da autoridade do homem sobre sua própria casa, começando pela relação marido e esposa. Este é o primeiro nível vivido antes e depois da chegada dos filhos. A palavra de Deus nos mostra claramente que a mulher, enquanto na condição de filha, estava sob a autoridade de seu pai. Esta autoridade dava ao pai o direito de validar ou não o voto de sua filha, fazia o Senhor. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando o homem fazer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a algumas abstinências, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que prometeu, fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai sabendo do voto da abstinência, e que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda abstinência que se obrigou, mas se seu pai no dia em que tal souber o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isto se opôs. Está em Números, capítulo 30, versículo do 1 ao 5. Agora perceba, na continuação da instrução divina sobre a questão dos votos no texto bíblico, que o homem ao casar-se assuma diante de Deus exatamente a mesma autoridade que o pai tinha sobre sua filha quando esta ainda vivia como solteira em sua casa. Ao casar-se, o marido passava então a ter a mesma autoridade de validar ou não os votos de sua esposa, né? Porém, se ela se casar ainda sob seus votos, ou dito irrefletido dos seus lábios, com o que a si mesma se obrigou, o seu marido, ouvindo, cala-se para com ela. No dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência no dia em que ouvir e anular o voto que estará sobre ela. É um pouco grande esse versículo, mas está em Números 30, do capítulo 6, capítulo 30, versículo do 6 ao 15. Então, assim, o homem precisa entender que o seu papel como cabeça não é apenas mandar e ordenar. Ele tem que ser o cabeça, mas ele tem que ser compreensível, ele tem que escutar a sua esposa, ele tem que procurar ouvi-la e compreendê-la. É importante que essa autoridade não seja abusiva, não seja algo que passa e excede o limite de ser um carrasco, de ser um homem mau, de ser um homem apenas que manda e a esposa tem que o obedecer. Não é bem assim que funciona esse tipo de autoridade que Deus deu ao marido, mas sim de ser um administrador do seu lar, né? De ter uma autoridade sobre seu lar, sobre sua esposa, sobre os filhos, né? A mãe tem aquele papel, né, de cuidar dos filhos, e o pai sempre dá aquela última palavra. Mas é importante que o homem tenha um conhecimento do que é agir assim, porque para que ele não venha a passar por cima de sua esposa todas as vezes que ela impor regras na ausência do marido para os filhos, e ela dá uma ordem e o marido, quando chegar, tira aquela ordem dela, porque ela vai ficar sem valor para os filhos, sem autoridade alguma. Então é importante que os homens que estiverem escutando venham aprender e escutar através da palavra de Deus esse papel de autoridade. Ele não pode se ceder, ele não pode ser um papel de um homem que
não segue a palavra, não escuta sua esposa, ele deve escutar, pensar, refletir, conversar com ela, chegar a um acordo em comum entre ambos, para que assim haja aquela harmonia, certo? E eu estarei falando em outro áudio, dando continuação sobre a outra parte, a outra função, porque são 5, eu falei da primeira, mas serão divididos para que vocês possam escutar, tanto homem como mulher. É bom todos dois ter conhecimento do papel do marido, para que assim a mulher também não venha a passar por cima, que ela não venha a querer fazer o papel do marido dentro do lar. Porque muitas vezes a gente, por não ter o conhecimento, não ter entendimento, a gente inverte os papéis ou passa por cima do papel que deveria ser do marido. Então, fiquem todos na paz e logo mais estaremos com mais um vídeo falando sobre os papéis do marido na família, no lar.